Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Hugo Kinagle, eu sou nutricionista clínico e esportivo e venho nesse vídeo trazer uma notícia triste, um assunto triste, que é a morte de Joe Exotic. Para quem não conhece, ele era um influenciador fitness, atleta amador de fisiculturismo da categoria Men's Physique, que influenciava seus seguidores a treinarem melhor, a treinarem musculação, a buscarem uma melhora do físico, o que eu acho positivo, influenciar pessoas a buscarem mais saúde, a se exercitarem. Porém, a sua morte aí levantou algumas hipóteses também diante de informações que ele mesmo já havia postado em seu Instagram. E é sobre isso que eu quero falar, sobre alguns pontos e algumas reflexões, alertas sobre o que aconteceu com ele associado ao uso de fármacos, tá? Testosterona, esteroides anabolizantes, que seriam a linguagem mais clara para vocês entenderem, né? Quem é mais leigo. Então você que busca melhora de performance, você que treina musculação, a maioria treina musculação ou crossfit, homem e mulher, e hoje a maioria busca um corpo bonito, um corpo quase perfeito. E nessa busca insana do corpo perfeito, muitos de vocês estão fazendo uso inadequado de fármacos, de testosterona, doses elevadas. Eu sei disso porque eu atendo pessoas com essa situação. E eu vou fazer alguns alertas e citar aqui o Joey como exemplo, deixando claro aqui que eu não farei julgamentos equivocados sobre o ocorrido. Eu vou trazer informações, como eu falei, reais, baseadas já em informações, em fatos que o próprio Joey já relatou. Também quero deixar aqui o meu sentimento em relação ao falecimento dele, a familiares, amigos. Acredito que eles não vão ver esse vídeo, justamente por serem estrangeiros. O Joey era alemão, a sua namorada que postou a nota de falecimento com uma foto era da Tailândia, mas eu deixo aqui o meu respeito em relação a essa situação, que é muito triste, né? Um rapaz jovem de 30 anos, tá? 30 anos de idade. E o que ele teve? Ele teve um aneurisma cerebral. Segundo a namorada, Joey estava relatando dores no pescoço há 3 dias, então ele estava com uma dor nessa região do pescoço muito forte e veio a ter um aneurisma pouco antes de ir para a academia, 1 hora antes mais ou menos de ir para a academia. Ele tinha combinado de treinar com um amigo e teve um falecimento repentino. Diante dessa informação, surgiram algumas hipóteses que a causa dessa morte, desse aneurisma, podia vir de uso e abuso de alguns esteroides, que era nítido que ele usava, pelo físico que ele tinha, e ele também já revelou isso em várias entrevistas, que ele fazia o uso há 10 anos de testosterona, que não eram doses de reposição, e sim doses suprafisiológicas, tá? O que significa? A testosterona do homem, por exemplo, varia de 300 doses normais. Se você dosar no seu exame de sangue hoje, você que é homem, de 300 a 800, por exemplo, doses suprafisiológicas ficam acima de 800 ali de testosterona no seu exame de sangue, por exemplo, 1.500 seria uma dose suprafisiológica. Então o Joey não fazia reposição, ele já fazia doses suprafisiológicas. E ele disse em um podcast que teve a orientação errada já de alguns coaches que orientavam ele a usar doses absurdas, assim, muito altas de testosterona, combinadas com outros derivados de testosterona, e ele fez uso dessas doses por um bom tempo. I did all kinds of crazy shit, let's say, in the past and stuff. Yeah. I've tried different dosages. Like the highest kind of test that I ever ran was 750. Yeah. 750 and like I did never use one single compound more than 600 milligrams. So like 700 milligrams, 750 Yeah. test. And then like the craziest cycle that I probably did was that stupid coach back in the days also who put me on 100 milligrams of prop and 100 milligrams of tren every day. So Every that adds day? up like 700. Yeah. Damn. That was a sick cycle, man. Yeah, I was 105 kg in start of diet. It went down to like 102, just 3 kg. And then I didn't even need to do cardio. I was this one guy who was just getting more saucy and more ripped. Weight stays the same and just getting more lean and dry by the day. E recentemente, em um dos últimos posts que ele fez em sua rede social, ele havia postado dizendo que ele tentou ficar sem o uso de testosterona para deixar o seu físico, o seu corpo produzir hormônio de novo, né, naturalmente.
Porque, para quem não sabe, quando o indivíduo faz o uso de testosterona, o corpo identifica que está entrando testosterona de forma exógena e inibe a produção natural. Então, os testículos diminui a produção natural de testosterona e também de espermatozoides, no caso do homem. Com isso, o homem fica infértil dependendo da dose utilizada. Caso for suprafisiológica, ele fica infértil durante este período de uso. E o Joey tentou por 1 ano ficar sem a testosterona, porém ele disse que não conseguiu e voltou a utilizar em doses suprafisiológicas e não só de reposição. Doses suprafisiológicas que deixavam o físico dele sempre mantinha um físico muito forte no sentido de não de tanto volume, para que depende do parâmetro também que você que está assistindo vai olhar e vai achar ele forte. Mas tem caras maiores, né, que usavam mais até testosterona e que faziam estratégias nutricionais com muitas calorias. O Joey, ele queria manter um físico seco, definido. E para ficar nesse nível de definição, com a pele colada na barriga, sem gordura nenhuma, durante o ano todo, é muito difícil. É muito difícil. Então ele tem que forçar a barra na dieta, tem que manter uma dieta restrita, não tem como. Restrita em calorias, não sei se é restrita em carboidrato, não tive acesso, mas tem que ser restrita em caloria para manter um percentual muito baixo, manter uma intensidade de treino alta e ao mesmo tempo manter um bom volume muscular, uma boa densidade muscular, o que é difícil. É concorrente, com poucas calorias, manter bastante massa muscular. Só é possível com o uso de hormônio. Então, esse uso de hormônio inadequado, por anos que ele teve, por orientações erradas de coach, por doses elevadas demais, podem ter levado a essa causa. Por quê? Uma das causas de aneurisma ou AVC é hipertensão, a pessoa ser hipertensa, o que é comum em um indivíduo obeso, um fumante obeso, por exemplo. No caso, ele não era obeso, mas um dos fatores que leva o indivíduo que não é obeso, que é atleta, a ter hipertensão, pressão arterial elevada, é o uso inadequado e em doses elevadas de testosterona e de outros hormônios. Então, doses altas de hormônios podem deixar o indivíduo hipertenso, além de outros estimulantes mais perigosos, como cafeína em doses elevadas, pode levar à hipertensão, aumento dos batimentos cardíacos, o que não é nada saudável, em momentos que não era para estar com o batimento acelerado. Eu vi um relato onde o Joey chegou a tomar, em média, 2 litros de café ou mais em alguma das preparações para competir, que ele competiu algumas vezes, para inibir a fome em uma dieta muito restrita. Então isso não é saudável. Abuso de cafeína ele já tinha feito. Tem outros estimulantes como efedrina, que podem oferecer risco em doses elevadas. Clenbuterol, que é um bronquiodilatador, que aumenta também a capacidade ali de oxigênio no organismo e também a queima de gordura. E isso é utilizado muito por fisiculturistas também, fisiculturistas de alto nível. E vale deixar claro aqui que atletas de alto rendimento de qualquer modalidade, crossfit, triatlo, musculação, alto rendimento que eu digo, que trabalha acima de suas capacidades no treino, usa hormônios para suprir a demanda do treino. Por exemplo, um fisiculturista de alto nível usa hormônio, um triatleta de alto nível, de alto rendimento da elite faz uso de hormônio, às vezes o mesmo hormônio do fisiculturista, só que ele treina aquelas capacidades. Os hormônios em doses elevadas e alguns fármacos são nada mais que melhoradores de performance, então eles potencializam a performance do atleta, só que tem seus riscos e efeitos colaterais. Então, qualquer atleta de alto rendimento, ele deixa de ser um pouco saudável. Então, ele não é 100% saudável. Ele deteriora um pouco sua saúde por ultrapassar alguns limites em prol do esporte que pratica. Aí a pergunta e a reflexão que fica é o quê? Você que está assistindo o vídeo, que treina musculação, que treina crossfit, quer ficar com o corpo bonito para o verão? A troco de quê? Você pode ficar com o corpo bonito para o verão sem abusar dos hormônios, sem usar o hormônio, na verdade, sem usar e abusar. Você não precisa de hormônio para ficar com um físico bonito. Qual é o problema que eu vejo hoje? Pessoas leigas, algumas ignorantes, e às vezes essa ignorância chega a me irritar, de pessoas que fazem uso e abuso de testosterona como primeiro recurso
Então eles buscam primeiro usar a testosterona porque viu que melhora a massa muscular. Mas ao mesmo tempo não busca uma dieta saudável, não busca aprender a comer, não vai ao nutricionista, não busca melhorar o seu treino, acha que sabe treinar por conta própria. Por que não pega o dinheiro? Eu costumo dizer isso para alguns pacientes que cometem esse erro, que chegam na primeira consulta cometendo esses erros. Pega o dinheiro que você vai investir no seu hormônio, que não é barato, que você nem precisa usar, investe em um treinador, investe em um médico, investe em um nutricionista para conseguir adequar todos os pilares que são de extrema importância para melhorar, em primeiro lugar, a saúde e, como consequência, você pode ter uma estética melhor quando regula todos os pilares. A maioria não sabe dormir direito, dorme mal, não sabe comer, não sabe treinar, mas usa hormônio. E aí não tem resultado que espera, vai lá e aumenta a dose do hormônio. Poxa, acho que eu estou tomando pouco, vou tomar um pouco mais. Eu vejo isso. Principalmente em crossfit, musculação também, eu acho que é igual. E assim, é absurdo a ignorância das pessoas em usar primeiro o anabolizante ou só o anabolizante como muleta de um resultado ou melhora de performance, se ao menos fazer o básico, se ao menos comer direito, se ao menos fazer o que precisa ser feito, usando por conta própria. Por que essas pessoas não têm resultado? Às vezes usando a testosterona primeiro. Olha a burrice, falta de informação e de conhecimento. Então assiste esse conteúdo e compartilha, porque eles precisam aprender. Os receptores androgênicos, que vão aproveitar o hormônio utilizado, por exemplo, eles ficam no seu tecido muscular. Então quanto mais massa muscular um indivíduo constrói de forma natural, sem usar nenhum hormônio, vai lá e constrói massa muscular, treinando direito, comendo direito, dormindo direito, se hidratando direito por anos. Construiu bastante massa muscular, chegou no limite do corpo dele natural, que demora, leva muito tempo. Quando ele for usar a testosterona ou qualquer outro hormônio para conseguir melhorar a performance, ele vai ter um aproveitamento muito maior com uma dose menor, com colaterais menores. Porque quanto menor é a dose utilizada, menores são os colaterais. Aí o que acontece? O indivíduo magro hoje entrou na academia faz um mês, quer resultado rápido, a mulher quer ficar bonita rápida para o verão, não construiu a base, não tem massa muscular de forma natural, não tem receptores para aproveitar essa dose do hormônio, ela usa uma dose moderada, não tem muito resultado, tem mais colateral do que resultado, tem mais espinha do que massa muscular, a pele fica ruim, acne, cabelo cai, unha pode ser danificada, o rosto muda, o queixo da mulher é alterado, mas tá lá, vou aumentar a dose porque não tive tanto resultado. E não olha para o básico, não olha para a comida, não olha para o treino, não olha para o sono, para a saúde. E isso para mim é uma burrice. Esse é o alerta que eu trago e a reflexão. Muitos ficam viciados no hormônio. O hormônio vicia lá no cérebro, vicia igual cocaína usar testosterona? Não vicia, não tem esse efeito igual a cocaína. O que vicia é o efeito do hormônio, aquela densidade muscular, deixar o músculo duro, cheio. Se o indivíduo é natural, ele não usa hormônio, não come direito, um dia ele sente o corpo mais flat, o músculo mais vazio, porque falta glicogênio. O atleta também, mas ele sente menos. Pode ficar, às vezes, em jejum por uns períodos na correria que o músculo está denso. A testosterona deixa essa densidade. Em doses suprafisiológicas, doses muito acima do recomendado, doses inadequadas, tá? Então o ideal é primeiro fazer a base. E aí muitos que fazem o uso viciam no efeito da testosterona. E para você que está me vendo aí no vídeo, deve julgar ou se perguntar, Hugo, você está falando disso, mas você mesmo usa. Não uso hormônio ou testosterona. Fazem 3 anos ou mais que eu não coloco nenhum tipo de fármaco em meu corpo. E antes disso, eu treinei até os meus 25 anos de forma natural. Por um pequeno período eu fiz um uso com acompanhamento médico, que foi uma reposição de testosterona. Eu não vou citar o nome do médico aqui, mas eu fui ao médico e vi que minha testosterona tinha tido uma queda devido a muito estresse e alguns problemas psicológicos que eu tive. Eu fiz uso, mas depois não usei. Toda a massa muscular que eu tenho é de forma natural. É de treino, é de dieta, é de sono.
E aí eu vejo o quê? Muito frango hoje. Eu digo frango porque me irrita um pouco. Eu falei, muito moleque de 15, 16 anos usando testosterona e não consegue ganhar massa muscular porque está fazendo todo o resto errado. Tem mais espinha na pele do que massa muscular. Isso é o que a falta de conhecimento faz, é o que a ignorância faz. Então não sejam ignorantes, não fiquem buscando incansavelmente, insanamente o físico perfeito. Busque estar melhor do que você foi ontem. Se compare a você mesmo e não a pessoas que têm fatores genéticos diferentes. Isso pode até gerar uma pressão psicológica muito grande. Essas pessoas que vivem postando seu físico, como o Joey fazia, poxa, imagina a pressão psicológica que ele vivia de não sair dessa régua, desse padrão de físico que ele tinha, de manter esse físico impecável, extremamente estético o ano inteiro. Não é saudável, não tem como. Mas imagina a pressão, porque qualquer deslizada que talvez ele cometesse, ele ia receber críticas de fãs, de alguns haters que não gostavam ou por inveja dele, iam criticar, olha lá, o cara engordou, olha lá, o cara tá embaçado, tá com a barriga com um pouquinho de gordura, iam ficar criticando como muitos fazem. Imagina a pressão psicológica. Então essas pessoas se tornam até produtos, elas deixam um pouco o lado humano de serem pessoas na internet e passam a ser produtos. Então você que leva uma vida no seu cotidiano aí de trabalho, de família, que busca ser saudável em primeiro lugar e ao mesmo tempo quer também ter um físico bonito, não entra nessa onda de querer ter um físico perfeito o ano inteiro. Nem mesmo atletas de fisiculturismo, atletas profissionais, ficam secos, esturricados ali, que eu digo de percentual de gordura muito baixo o ano inteiro. Saiba equilibrar o que é saudável e você aprendeu nesse vídeo o que é o não saudável. Doses moderadas, se você necessita repor hormônio em determinado período, procure um médico. Se você não necessita, não mexa com hormônio. Treine de forma natural por o máximo que você conseguir, por grande parte de sua vida. Você vai construir massa muscular se tiver tudo correto. Se tiver coisa errada, você não vai ganhar massa muscular e você tem que procurar profissionais, invista em profissionais de saúde. Eu, como nutricionista, tenho o papel de propagar saúde, de alertar perigos em relação à saúde. Então jamais vou recomendar o uso de hormônio por fins estéticos, apenas em casos de necessidade, tá? Como eu falei aqui nesse vídeo. Quero deixar bem claro aqui que o Joe Esteric, apesar desse ocorrido e da pressão que ele vivia, do uso de fármacos, talvez por falta de informação dele mesmo na época, no início ali da jornada como atleta, não teve uma boa orientação lá no país que ele vivia, pegou algum coach maluco, tem muito coach hoje receitando hormônios sem poder, sem ser médico, sem licença para isso, sem avaliar exame, sem entender de parte bioquímica, tuchando hormônio nas pessoas. Talvez ele passou por isso, então a gente não pode julgar. E aí ele teve o vício do efeito e acabou mantendo algumas doses altas. Mas apesar de tudo, o que eu quero deixar aqui de mensagem, além dessa mensagem que eu deixei para vocês, que o Joe Esteric teve o seu papel importante em influenciar de forma positiva milhares de pessoas. E ele sempre foi muito sincero. Influenciar em que sentido? A fazer mais exercício, a sair da obesidade, a cuidar da saúde. E ele sempre foi muito sincero em relação ao uso de hormônios, sempre falou em várias entrevistas e deixou também alguns alertas, algumas experiências que ele teve. Então eu espero que esse vídeo tenha agregado para você aprender sobre esse mundo, uso de hormônio, né, saúde. Espero que tenha te ajudado. Compartilha com quem precisa saber dessas informações. Não esquece de deixar o like se você gostou desse vídeo e também de se inscrever no canal. Valeu? Muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima.